vezes, né? Durante a semana ali, até o dia da sua apresentação. Eu liberei o ingresso aqui, então vários alunos podem entrar, sair, tá? Não vai precisar pedir para poder entrar, não, porque fica mais rápido, né? Para a gente poder trabalhar. Vamos lá, abrir aqui para a gente ver, lá no nosso portal, né? Vou abrir aqui o portal para a gente ver em que fase vocês estão e como será daqui para frente. Vamos abrir aqui na internet, portal do professor. Quando não compartilhar com vocês, pode falar aí, tá? Eu vou compartilhar agora aqui a tela e vocês podem colocar no chat se está aparecendo, se não está, tá? Vai aparecer para vocês o nosso site aqui do professor, né? O portal do professor, dentro de alguns instantes. E aqui eu vou ir lá para o AVA. Então vai aparecer para vocês aí o AVA. Certo? Aqui eu vou entrar em qualquer TCC2, porque todos aí, né, estavam na mesma fase. Vou colocar aqui esse aqui do farmácia de artigo. Vou colocar um também que é de direito aqui, que é de monografia. Só para vocês verem que é a mesma fase agora, né? Então, eu estou aqui em farmácia, ó, atividade de defesa. É aqui que nós estamos. E aqui no direito, ou da pedagogia, né, também atividade de defesa. Então, estamos no mesmo local. Aqui é onde você vai depositar o seu TCC finalizado em PDF. Ah, professor, mas eu não sei fazer isso e tal. Calma. Então, tanto aqui no artigo, para todos os cursos, que a maioria são artigo, né? Tanto para quem é monografia, que é o caso do direito e pedagogia, vai fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui um arquivo que eu criei aqui, ó, só para fazer para vocês juntos, ó. Thiago Leal aqui. Vai aparecer para vocês aí um arquivo em Word, beleza? Esse arquivo é uma monografia, olha, vou passar só para vocês verem, ó. Criei uma monografia bem espelhada no que vocês estão fazendo agora, né? Então, do jeitinho que vocês fizeram, depois dar uma olhadinha na introdução e tal. Passar todo ele para vocês verem como é que fica bonito aqui o meu. Monografia teste aqui, ó. Então, considerações finais, referências, tudo do mesmo jeitinho que você está fazendo o seu. Venho aqui em arquivo, salvar como, escolho aonde eu quero arquivar isso, né? Vou colocar aqui, ó. Está na minha área de trabalho. Pode ser onde você quiser, tá bom? E clico aqui, ó, no tipo. Em vez de documento do Word, eu vou clicar em PDF. Clico em salvar e ele vai transformar esse arquivo que está em Word em PDF. Pronto. Simples assim, sem maiores dificuldades. O meu já até aparece na tela. Deixa eu abrir para vocês, ó. O meu já apareceu ele em PDF. Vai dar para compartilhar com vocês aqui, ó. Pronto. Já apareceu ele em PDF, do jeitinho que eu tenho que postar lá. Deve estar aparecendo para vocês aí neste instante. Beleza, professor. Isso aí eu dominei sem problemas. Mas só fez da monografia. Eu faço do artigo também aqui, ó. Eu criei um artigo também, com a minha esposa. Aqui agora já é um artigozinho igual ao de vocês. Para quem está fazendo artigo, né? Ele é bem mais simples aí para quem está fazendo monografia. Clico aqui em arquivo do mesmo jeitinho. Salvar como. Procuro. Pode ser na área de trabalho, qualquer outra pasta, né? O nome é o seu nome, atividade de defesa, tá? Não tem muita dificuldade quanto a isso, não. Clica no tipo do documento aqui, troca de Word para PDF, clica em salvar e pronto. Já está salvo. Ele em PDF, está aqui na tela, vai aparecer para vocês aí agora. Prontinho. Esse é o arquivo que você vai depositar ali, tá joia?
Eu só quero passar ele no plágio, né? Para ficar, ter certeza aí, né? Pode. Excelente ideia, né? Eu tenho aqui o Pop Spider, quer ver? Vou pedir para vocês baixarem, né? Virar aqui, ver se vai aparecer meu Pop Spider aqui. Está na minha área de trabalho. Acho que não vai dar, porque eu já abri aqui as apresentações, né? Deixa eu sair das apresentações. Tá aqui, ó, Pop Spider. Você pode baixar ele gratuitamente, tá? Põe no Google aí, Pop Spider com Y, né? Ele vai achar para vocês um programinha. Tiago, Foi. essa Diga aí. questão aí no meu TCC caiu ontem, que eu conversei com você. Caiu ontem? Por que caiu, Ricardo? No plágio, e eu não entendi. Ah, joia, tranquilo. A gente está conversando pelo Zap? É com você que eu estava Isso, falando? Ah, não, joia. é. Então, aqui você vai clicar ó, em arquivo, encontrar o arquivo, eu coloquei lá na área de trabalho. Vou pegar aqui para a data de modificação, que é mais fácil. Tiago Leal, que está na entrada de defesa, clico em abrir. Ponho aqui o e-mail, o meu já está salvo, porque sempre eu pesquiso, e clico em iniciar. Então, aqui vai fazer a varredura e mostrar a quantidade de plágio. O que é aceitável? Até 3%. Aí a Maria Clara está falando que o dela tinha dado menos de 3%, e depois, na hora que ela converteu em PDF, ele deu mais de 3%. No caso dela, eu vou olhar com ela pessoalmente, assim que acabar a aula, a gente vai fazer juntos aqui dela. Então, aqui ele vai fazer a varredura e mostrar, né, a porcentagem de plágio aqui na chance, né, de encontrar algum tipo de plágio. Joia. Não vai esperar, porque demora um pouquinho, mas deixa ele fazendo aqui, segundo plano, e vamos continuar lá. Maria Clara está proibida de sair no final para ficar aí com a gente. Quem quiser ficar para ver também, pode ficar à vontade. Então, voltando aqui, lá no nosso portal, cliquei, então, em enviar a defesa. Ele vai abrir aqui uma tela diferente da de vocês, porque o meu é de professor, hein? Quando eu clico aqui, ó, ele até não está abrindo, né? O meu é diferente. Para vocês clicarem, vai abrir a mesma telinha de envio que você teve na atividade 1 e na atividade 2. Você vai colocar o arquivo lá. Por que eu falo tanto em PDF? Se você não colocar um arquivo aqui em PDF, não vai abrir o campo de lançamento de nota para o seu coordenador. Então, esse ícone aqui de atividade de defesa, ele é apenas um depósito. Você vai colocar o seu TCC ali, finalizado em PDF, e ele vai abrir um campo para que, quando você receba a nota na banca de defesa, o seu coordenador, né, coloque os seus pontos aqui. Ninguém tem acesso a esse campo. Eu não tenho, seu tutor não tem, seus alunos, seus amigos, né? Ninguém tem. Só o seu coordenador consegue acessar esse ícone atividade de defesa. Então, qualquer coisa que aconteça, este exemplo da Maria Clara, por exemplo, ou alguém que mandou um arquivo aqui em outro formato, ou que perdeu o prazo, qualquer coisa que aconteça com esse lançamento tem que ser visto com o seu coordenador. Tá joia? A informação que a gente tem é que, se não lançar aqui em PDF e não abrir esse campo, o coordenador não tem o que fazer, lança zero e o aluno reprova na disciplina. Mas, quando acontecer algo desse tipo, você procura ele e tenta, né, ver com ele como é que pode ser feito. Eu, infelizmente, não consigo ajudar em nada se você não colocar aqui o seu TCC em PDF, tá bom? Seguindo, então, coloquei o professor em PDF aqui, fiz tudo que eu tinha que fazer no portal, está prontinho. Agora eu vou abrir o cronograma só para você ver quais são as fases finais. Para você, como diz a Maria Clara, dar um tchau para isso. Nunca mais queria saber desse negócio. Ó, aqui está falando o seguinte, ó. Período destinado às bancas 26 do 11 a 10 do 12. Então, de domingo, né, até domingo. Só que domingo a gente não faz banca, né? Então, a nossa vai ser de 27, provavelmente, né, até dia 9. Então, de segunda a sábado. Vou mostrar isso também para vocês no slide, né, daqui a pouquinho. Esse também é o prazo para que seja lançada a sua nota, né? Então, o lançamento da nota de defesa presencial, né, na unidade. Assim que você passar pela banca, eles já vão lançar
as notas para você. E lá no seu portal, o coordenador vai ter até o dia 16/12 para lançar. Professor, esse arquivo de defesa que o senhor falou em PDF, eu posso colocar até que dia? Pode colocar até dia 25/11. Mas por que eu tenho insistido em você já colocar de uma vez? Para você não esquecer. E quando chegar aqui no dia 25, vai ser um sábado, você vai estar tão atribulado com a defesa, preocupado, treinando, falando com o espelho, falando sozinho no banheiro, no box do banheiro, treinando com o namorado, com a namorada, com o marido, com a marida, com o seu amigo, com sua mãe, com seu pai. E você vai estar preocupadíssimo e vai esquecer de enviar o arquivo em PDF. Então já faça agora de uma vez, é só um depósito, né? Não precisa ter tanta preocupação com ele, não. Vai ter mais preocupação com aquele que você vai imprimir. A gente vai falar um pouquinho também no slide daqui a pouquinho. Beleza? Então, finalizado isso, vamos voltar lá para o nosso Teams. E agora eu vou compartilhar com vocês o slide. E lá vai ter muitas informações interessantes para a gente conversar. Quem precisar interromper, igual a Maria fez, pode ficar de boa, tá, gente? Então, problema não. Ele por raciocínio não, porque está tudo anotado, né? O outro aqui, está tudo na tela aqui. Eu só estou sem câmera, né? A câmera funcionou ontem e hoje não funciona. Toda vez que eu tento gravar, acontece isso. Meu filho usa para jogar e já viu, né? Quem tem filho adolescente ele deve saber do que eu estou falando. Trabalho de conclusão de curso, TCC2, defesa. É chegado, então, a hora de você ir lá na atividade de defesa e postar em PDF. Já fomos, já mostramos, já brigamos aí com vocês. Então, tenho certeza que agora não vai ter problema quanto a isso, né? Chegou o seu momento de apresentar o trabalho. A atividade é organizada pelo seu coordenador. Então, a gente pode chamar essa defesa de uma atividade 4, né? Que você já fez a atividade 1, já fez a 2, já fez a 3, que é postar o PDF. Então, uma próxima atividade seria ir lá, igualzinho esse bonequinho aqui, ó, e defender o seu TCC. Essa atividade é do seu coordenador, de acordo com a proposta de apresentação definida pelo cronograma. Vou colocar aqui um lapisinho. Eu gosto muito de desenhar, né? Quem tem aula comigo sabe que tudo eu gosto de mostrar desenhando. Né? Então, eu falei que seria provavelmente do dia 27 até o dia 9/12. Por que, professor, essas datas tão longas, né? Tem 2 semanas. E as provas acabam no dia 24. Então, no dia 25, os tutores mandam para os coordenadores uma lista com todos vocês aptos para a defesa. Mas é claro que a gente já adiantou tudo isso. Eu já pedi para vocês colocarem lá o Google Forms, lançar o título de vocês. Tem pessoal aí que foi retirado do grupo de farmácia, né? Que a farmácia vai ter banca no sábado. Então, tem cada caso é um caso. Mas dentro desse período aqui, ó, provavelmente você estará apresentando o seu TCC. Tá, joia? Então, quem define isso é o coordenador. Não adianta brigar com o Tiago, com o tutor, com os professores, né? É o coordenador que define o dia específico e o horário específico. Então, a banca está lá montadinha, uma planilhazinha. Tem lá o dia 27, por exemplo, né? Aí aqui vai estar o nomezinho em ordem alfabética. Então, quem tem a letra A aí, ó, já começa a ficar um pouco mais preocupado. Serão os primeiros das bancas, né? E aí vai seguindo em ordem alfabética até completar 5 a 6 alunos por banca. Então, no seu dia, no seu horário, vai ter mais 5 coleguinhas com você. Ah, professor, e quem que vai estar na minha banca? Tem aqui 2 professores, ó, com o e-mail. Tem o nome e o e-mail deles na planilhazinha, porque você vai saber quem são e vai ter o e-mail para você enviar o arquivo em PDF. E aí, pode ser o mesmo arquivo que você vai imprimir, que é ele que você vai olhar o plágio direitinho, né? Igual eu vou fazer com a Maria Clara depois aqui. Então, você enviou para os seus professores aqui os 2 direitinho, né? E vai aguardar o dia da sua banca para ir lá se apresentar para eles. Aí eu posso escolher os professores? Não. Os professores são colocados na planilha antes de vocês. Então, é bem aleatório mesmo, a gente não faz
julgamento nenhum, assim, de, vou escolher fulano, ciclano, não. Te monta as planilhas, lança professores aqui, e os alunos são colocados na ordem alfabética. Não é totalmente aleatório. Vocês ficarem tranquilos, né? Porque eu sei que vocês gostam mais de um professor do que de outro, né? Isso é normal dentro da nossa estrutura aí de ensino. Então, no AVA, você vai enviar a versão lá, né, em formato PDF, e lá que o seu coordenador vai conseguir lançar a sua nota depois da banca. E a participação na banca é obrigatória? Sim, obrigatória, e ela está condicionada a você enviar esse arquivo. Porque, como eu falei, ele vai ter que lançar a sua nota lá. Outra coisa interessante, lembra da atividade 2 que você já mandou, já teve feedback? Quem tirou 0 nela, 0, não pode participar da banca. Então, quem na atividade 2 tirou 0, ou seja, não enviou, né? Ou enviou em outro formato, o tutor considerou como 0, não poderá participar da banca. Tem que ter uma nota maior do que 0 na atividade 2. São casos raríssimos quando isso acontece, tá bom? Seguindo, professor, quanto vale o show, né? Quanto vale a banca? Aqui está 6.000, vou tirar aqui, é 5.000. Esse slide já está pronto, né? E esse semestre mudou. Esse semestre a banca vale 5.000. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Por quê, professor? Quando você tinha o TCC valendo 4.000 pontos, você ia para a banca precisando de mais 2. Era esse caso aqui, né? Quando você tinha o TCC escrito valendo 6, você ia para a banca quase aprovado praticamente, né? Agora, quando é 5, ficou 50-50, o famoso 50-50. 50% na escrita, 50% na defesa. Você vai ter aí, né, que defender o seu trabalho com esmero para conquistar, no mínimo, 6.000. Lembrei porque eu pus 6.000 aqui, gente. É porque para aprovar, trazer para cá, para aprovar, tem que ter 6.000 no somatório. Quando eu somar o tutor, quando eu somar a banca, eu preciso ter, no mínimo, 6.000. Eu sei que muitos aí vão detonar e fazer 10.000, 9, 8. Então, a pontuação específica da defesa é de 0 a 5, porque você já teve 5.000 na parte escrita do seu TCC. Aí, se eu somar aqui, ó, matemática simples, pura e básica, né? Eu teria os 10.000 que vale o nosso TCC. Tá joia? Então, a atividade de defesa vai terminar com a banca de apresentação. Por isso eu coloquei aqui 6.000, já tinha atualizado, então, tá vendo? A memória está... Não era aposentar. Programa de atividades é aquele que a gente viu lá no portal AVA, tá? Pode ir lá, ele está validado lá, não teve alteração, né? Muita gente ficou aguardando ter alguma prorrogação de prazo, infelizmente não teve. Quem perdeu o prazo aí, né? Infelizmente vai ter que repetir esse mês que vem. Então, pode olhar o cronograma lá, que está atualizadíssimo. Quem vai defender? Todos. CODOS. Todos os cursos que estão fazendo TCC2 terão defesas. Professor, ouvi falar que o meu curso não tem mais. Pessoal, as grades de vocês têm TCC. Só as grades novas de cursos específicos não terão mais o TCC. Mas isso é conversa para outras pessoas, concorda? Todo mundo que está aqui tem na grade o TCC e vai defender junto com outros cursos. Então, todas as coordenações estão montando os cursos aí, montando as planilhas para a defesa do TCC. Se tiver alguém mandando mensagem no Zap, está apitando aqui, eu não consigo ver, tá, agora. Aí depois eu olho para vocês. Mas pode mandar alguma dúvida, né? Pelo Zap também, que assim que eu acabar, eu analiso cada uma delas com todo amor e carinho. Então, período de realização das bancas, separa aí esse período, por gentileza, tá bom? A partir de segunda até esse dia 9 do sábado. Mas assim que você souber o seu dia, é só aquele dia mesmo, não precisa ficar preocupado, não. Professor, quem pode participar da banca? Quem quiser. É aberta ao público. E, normalmente, eu convido o 6º período e o 7º período dos cursos que têm
até o 8º. E convido o 8º e o 9º dos cursos que tem até o 10º. Por que eu faço isso? Eu quero que vocês fiquem sofrendo? Não. Porque eles vão passar por isso. E por que não assistir, né? Como é que funciona agora, já que a banca não é gravada, eles podem assistir ao vivo, né? Ver algumas dicas lá, detalhes, entender o funcionamento, para que no dia deles não fiquem tão ansiosos, né? Como a maioria fica, tá? Não é nada para deixar vocês constrangidos, não. Horário de realização, um horário de aula mesmo, tá? O matutino começa às 8, o noturno, para os cursos que começam às 18, para os cursos que começam às 19, às 19. No sábado, mantém-se o mesmo horário de manhã e à tarde, às 14. Mas é raro cursos que marcam à tarde. Geralmente são as engenharias, que são muitas engenharias, né? Então acaba precisando trabalhar como sábado. Farmácia, eu vi que vai ter de manhã, né? E os outros cursos são à noite, a maioria deles, durante a semana, e alguns, administração, eu acho que tem de manhã, durante a semana. Mas assim que a gente soltar, vocês vão saber. Eu acredito que na semana que vem já vai ter essas planilhas para acessar para vocês. Onde vocês vão encontrar isso? Eu vou disparar aquele e-mail automático pelo AVA, com as planilhas. Vou colocar no grupo de TCC2, então não saia do grupo ainda. E o seu coordenador vai fixar no mural lá da faculdade, no corredor, onde fica a fotinha dele, que vocês vão lá ver alguma informação, aquele muralzinho perto da sala dos professores, vai ser lá que ele vai fixar a banca de vocês, tá bom? Naquele dia marcado lá, né, o dia, como é que eles falam? O dia D, a hora H, você vai se deslocar com 30 minutos de antecedência, tá bom? Chegar um pouquinho antes, ó, dos horários, ó. Então, marcou o seu horário, chega 30 minutos antes, para que você já possa se ambientar, tomar lá uma água, ficar no ar-condicionado, né? Testar o seu pendrive, que você vai levar os slides de apresentação no seu pendrive, tá bom? Todo mundo vai fazer presencial, não existe isso de online. Se alguém falar isso, é mentira. Já teve online? Já, na época da pandemia, né? Mas hoje são todas presenciais. Os seus slides, você já tem o modelo que eu te mandei. É um modelo padronizado, mas você pode mexer nele de acordo com a sua apresentação, né? De modo que facilite a sua apresentação. Pessoal, qual o tipo de apresentação? 10 minutos é o ideal, tá joia? Se você apresentar com 10, é a maior nota possível. Passou disso, você vai ter mais 5 de tolerância. Você pode ir até 15, né? Quando chegar ao 15, a banca te interrompe e você precisa encerrar daquele jeito ali, aonde você estiver, tá bom? É lógico que você vai perder ponto, né? O tempo de apresentação deverá ser de 10 a 15, sendo o aluno penalizado caso não cumpra esse tempo. Sendo obedecido, e isso aqui é muito importante, tempo mínimo de defesa, 8 minutos. Então, você vai ter, vou colocar aqui em cima, ó, 8 minutos no mínimo. Se você fizer menos do que isso, está reprovado. Tá joia? Apresentou em 5, 6, 7, reprovado. Passou de 8, já vai ter pontuação. Alcançou 10, pontuação máxima, né? Ideal. E pode ir até 15, porque é uma tolerância permitida pelas bancas. Professor, quem vai me avisar? Não tem ninguém para te avisar, mas você pode pedir para a banca levantar a mão quando chegar aqui no 8. Ela vai levantar a mãozinha, deixa eu desenhar a mãozinha aqui, ó. Nota a mãozinha feia. Ela vai levantar a mão e falar assim, só vai falar nada, né? Só levantar a mão. Por que ela vai falar nada? Ninguém te interrompe, tá bom? Dentro do seu tempo, dentro do tempo de apresentação aqui, ó, ninguém vai te interromper. Você pode estar falando a maior abobrinha do mundo, contar causos, falar da sua família. Se você quiser falar de forma errada, que ninguém vai te interromper. Mas não faça isso, por favor. Você fez o trabalho, você sabe defendê-los. Então, não caia nesses erros, né, equívocos, de falar sobre sua casa, chorar porque você sofreu muito para fazer,
falar de outro tema que não é o seu. Mas o aluno faz isso, né? Ele fica tão bitolado que ele fala de outra coisa. Então, por favor, fale do seu trabalho, siga o roteiro do slide, não tem erro se você seguir aquele roteiro. Eu montei um também para mostrar para vocês ao final, tá bom? Pronto. Falou em 8 minutos, o tutor lá, o examinador, desculpa, levantou a mão, você já sabe que já está no tempo mínimo, aí você fica até mais relaxado, né? Tira aquele peso das costas, segue tranquilamente até os 10, ainda pode chegar aos 15 e vai estar tudo perfeitamente. Então, não esqueça de montar os slides e levar num pendrive, ou até em 2 pendrives, se você é daqueles, tipo eu, que gosta de brincar com o acaso, né? Com o acaso gosta de atrapalhar a gente, né? Aí eu levo 2 pendrives, eu quero ver o acaso estragar os 2 pendrives, né? Quando eu vou fazer prova de concurso, tem que levar caneta preta. Aí eu levo 4 canetas, quero ver o acaso acabar com as tintas das 4. Eu sou meio prevenido, né? Quem for prevenido igual eu, pode levar 2 pendrives, ou testar ele antes, direitinho, né? Pastor, e aí? A questão daqueles impressos que eu ouvi falar, né? O pessoal falou que tem que imprimir, né, e tal. O TCC será encaminhado, impresso, aos membros da sua banca. Quantos que eu falei que tem? 2 professores, ou um professor e um convidado externo. Pode ser um vereador, um prefeito, governador, presidente. Mas sempre vai ter um professor do seu curso, ou mais alguém, que pode ser outro professor, ou algum convidado externo, tá bom? O prazo para envio é aquele que está no AVA, né? Mas eu vou combinar com vocês um prazo aqui bacana. Ó. Dia 20 do 11, que você vai ter a próxima semana inteirinha. Dia 20 do 11, até dia 20 do 11, desculpa, você vai ter que imprimir 2 vias encadernadas para os professores da banca. E eu consegui uma coisa extraordinária para vocês. Ó. Pelas normas da BNT, não pode ser frente e verso. Mas vocês entendem que vai ser um gasto grande se você imprimir só frente? Então, eu consegui que vocês possam imprimir frente e verso. Briguei por vocês lá, apanhei dos coordenadores, mas consegui. Podem apresentar, ó, podem imprimir frente e verso para economizar din-din. Eu sei que final de curso a gente sofre, né? Eu já passei por isso várias vezes. Então, pode sim imprimir frente e verso. Mas quem tem impressora em casa, quem quiser imprimir só frente, fique à vontade também, tá? Não tem problema não. Pessoal, qual que eu vou imprimir? Que conselho que o senhor me dá? Eu aconselho imprimir aquele arquivo em PDF que você finalizou, né? E aí você vai saber que ele está fechadinho ali, ninguém pode mexer. E se você mandar um arquivo de Word lá para a gráfica, ou para uma papelaria, alguém pode, sem querer, clicar em alguma coisa lá e apagar até alguma informação, né? Você imagina o seu professor lendo o seu TCC faltando pedaços. Então, converte ele em PDF ou usa aquele que você depositou, né, na atividade de defesa para poder imprimir. Eu coloquei dia 20 aqui pelo seguinte, ó, alguns cursos vão pedir para ser entregue na faculdade até dia 20. Quais? Direito, vai entregar na secretaria do curso. Farmácia, vai entregar no SAA, aquela salinha de vidro ali, porta de vidro, né? Enfermagem, vai entregar no estágio até dia 20, né? Engenharias, psicologia, administração, contabilidade e pedagogia vai levar o impresso no dia da defesa. Mas até dia 20 tem que enviar para o e-mail dos professores. Então, durante a semana, a gente vai disponibilizar para você aquela planilhazinha que eu desenhei lá, né? Com a data, com o nome, com os professores e o e-mail deles. Então, até dia 20, você dispara o e-mail para os professores. Pronto. Todos terão cumprido o prazo de envio para os professores da banca sem nenhum problema. Não é isso? E no dia da apresentação, o que você vai ter que levar? Olha, os slides no pendrive. Quem tiver, pessoal, leva um passador de slide. Coloquei aqui, mas não é que é obrigatório, não. Mas se você tiver, ou algum amigo, né? Ou até o seu professor, quando você enviar um e-mail para ele aqui no dia 20, ó,
Você pode pedir, professor, caso o senhor tenha um passo de slide, eu poderia levar, por gentileza? Ele vai levar com certeza. Porque se você passar apertando o teclado, você vai ficar nervoso, você vai ficar preso num cantinho da sala, né? Tem algumas salas que o computador é invertido, né? Ele fica do lado, não tem monitor, você vai acabar ficando bem deslocado, né? Se tiver um passador de slide, você vai passar tranquilamente com a sua mão ali, sem nenhum problema. Professor, o senhor tem para me emprestar? Eu já perdi vários passadores de slide emprestando assim, né? E como são várias bancas, não tem como eu emprestar, né? Imagina eu ficar correndo com um passador de slide para lá e para cá. Então, eu prefiro que você pense um professor que está na banca, que ele vai lembrar de pegar de volta, né? Ou se você tiver alguém que você conhece que tenha essa emprestado, e ele vai te emprestar para você levar e você vai trazer de volta, né? A gente comprar e gastar dinheiro para comprar, não. Quem quiser comprar para ter, ok, não é muito caro, não. O meu mesmo é um da Shopee, uns por 20 e poucos reais, uma coisa assim, antes de taxar, né? Eu não sei mais como é que seria. Mas é bem tranquilo, assim, não é muito caro. Vamos aos critérios da banca. Esse aqui é importante, hein? Vamos desenhar a banca aqui, ó. Aqui é uma sala de aula. Aqui é a nossa porta. Aí você vai entrar bonitinho aqui, ó. Desenhar você aqui apresentando, ó, bonito. Ó, todo mundo bem magrinho, ó. Aí pode ser um cabelo grande, pode ser um cabelo curto, não tem problema. Aqui vai estar o computadorzinho lá, do Pitágoras, da Anhanguera, né? E aqui vai estar lá o telão. Aqui vai ter um professor, aqui vai ter o outro, ó, sentadinho, bonitão. E aqui vai ter os coleguinhas, que pode ser os da própria banca, que vão apresentar depois de você, ou pode ser o público também que foi lá, né, assistir vocês. Então, você vai se apresentar para esses dois professores aqui. Então, olhe nos olhos dele, apresente virado para ele, tá bom? E aqui vai estar projetado os seus slides, bonitinho, como você fez aí, padronizado, né? Coloque o seu pendrive no computador aqui, o passador de slides estiver, né? E comece a apresentar. E aí ele vai cronometrar o seu tempo, tá bom? E aí lembre-se sempre do mínimo de 8 minutos. O que eu desenhei aqui? Para você já saber como será a disposição da sala, para você ficar menos ansioso, né? Sabendo que vai ser desse jeitinho, você já pode agora sonhar com isso, visualizar, mentalizar, né? Introspectar, e vai conseguir fazer isso com êxito, com sucesso. Combinado? Então, você pode chegar, tomar sua água, se tranquilizar. Aí você fala assim, professores, já estou pronto. Podemos começar? Aí ele vai falar assim, está aberta a sessão, né, de apresentação de banca do aluno Tiago Leal de Carvalho. Ele vai se apresentar agora e a gente vai cronometrar o tempo dele. Ele tem de 10 a 15 minutos, não pode fazer por menos de 8. Já estamos com o TCC dele em mãos e pode apresentar. Pronto. Iniciou. Você vai falar direto, dentro do tempo, né? Ninguém vai te interromper. Quando acabar, aí os professores vão fazer algumas perguntinhas para você. Só eles podem conversar com vocês, tá? Ninguém aqui vai conversar, não. Esse pessoal aqui de baixo só pode assistir, né? Esse professor vai fazer 1, 2, 3, 4 perguntas. Esse vai fazer 1, 2, 3, 4 perguntas. Ou você pode apresentar também. Eles vão falar assim, para mim está ótimo, não preciso perguntar nada. Você respondeu todas as perguntas que eu tinha aqui anotado. E lembra que ele já está com o seu TCC? Seja ele impresso ou seja ele no e-mail? Então, ele já anotou as perguntas que ele quer te fazer. Então, caso na apresentação você consiga, né, responder essas perguntas, ele vai te dar os parabéns e vida que segue. Professor, ele vai falar comigo a nota que eu tirei? Não. Ele não vai te falar a nota. Por quê? Ele vai lançá-la assim que você sair da sala. Então, você vai ser dispensado aqui, né? Está liberado, aí você vai lá para fora, né? Aí que ele vai lançar lá no Google Forms. Aí ele vai lançar vários itens, esse, e depois o Google Forms vai fazer uma média. E essa média que vai ser informada lá para o coordenador lançar no seu portfólio. Então, não tem nem como saber, né? A nota que você vai tirar
para te falar. Mas ele pode sinalizar, né? Quando ele te parabeniza, te elogia, é uma sinalização de que você foi bem. Quando ele critica muito, quando ele te dá várias dicas aí para poder fazer melhor, pode ser que não tenha sido tão bom. E quando ele não consegue nada de você, todas as perguntas você não soube responder, quando ele vê que você não fez o trabalho, que você comprou o trabalho, né? Ou alguma outra coisa desse tipo, você já sabe que foi muito mal e é bem provável que você reprove. E que ele vai pontuar de 0 a 5.000 pontos. Esses aqui são alguns itens que ele tem lá na planilhazinha dele. Ó. O TCC responde ao tema proposto? Por quê? Tem aluno que entrega um TCC impresso e apresenta outro. Vocês acham que é brincadeira? Se eu pudesse gravar, um dia eu vou escrever os livros, assim, causos do TCC by Tiago Leal de Carvalho. Vocês vão ler cada coisa. Então, isso aqui é uma das perguntinhas. A conclusão responde os objetivos propostos. Lembra que você falou que ia fazer algumas coisas no seu TCC? Por exemplo, avaliar tal coisa, apresentar alguma coisa, conceituar alguma coisa. Então, isso tudo vai estar concluído lá no seu trabalho. O aluno apresentou domínio teórico do tema. Gente, se você fez o trabalho, você tem domínio sobre ele. Quem tem mais domínio no seu trabalho? Você, eu ou o seu examinador? Você. É você que fez o trabalho. O Thiago não domina nada sobre o seu trabalho, o examinador também não. Eu só ajudei você com orientações, né? De formatação e tal, mas quem domina é você. Então, fique tranquilo, se você fez, você vai se dar super bem nesse quesito. Recursos utilizados. Os itens, introdução, objetivo, metodologia, desenvolvimento e a conclusão, tem que estar no slide. Pode acrescentar mais coisa? Pode, mas não pode tirar esses daqui. Senão o tutor vai te avaliar, o examinador, né, vai te avaliar faltando o item, tá bom? Foram contemplados de forma conectada e clara. Tem que estar no slide, beleza? Outra coisa, tem gente que apresenta sem slide, chega lá sem slide, correndo, suando. Professor, ou examinador, não consegui fazer o slide. E aí, vai apresentar? O que vocês acham? Tem banca que autoriza apresentar e o cara tira 0 nesse item aqui, ó. Tem banca que nem autoriza. Não, você tem que trazer os slides, você não trouxe, não vai apresentar. Então, para que correr esse risco? Se planeje, tire um tempo, peça uma folga no trabalho, se for hora de trabalho, né? Naquele dia, depois você paga essas horas. É um momento único, é um dia só, né? Em 365 dias do ano, é um dia só que você vai tirar para fazer isso. Não come nada pesado no dia anterior, né? Tenha lá uma dieta leve. Durma uma noite de sono de mais de 8 horas, de preferência, e vá lá fazer o seu trabalho. Um outro item, clareza e assertividade. Falar com propriedade, né? Falar com objetividade, clareza, demonstrar que você sabe mesmo aquele assunto. Não ficar enrolando o examinador, né? Assim, meu papagaio outro dia falou que eu ia fazer o TCC e tal. Minha mãe está preocupada comigo. Isso aí é em questão de querendo enrolar o tempo, né? Então, cuidado com isso. E o último, postura oral, né? Falar. Gestual, tem gente que mexe os braços tudo, pula, né? Bate palma, cuidado. E comportamental. Não adianta ficar com raiva, chegar lá bravo, responder mal, né? Os examinadores, quando te perguntarem. Tudo isso é avaliado. Então, cuidado aí, né? Outro dia eu fiz uma palestra sobre comunicação não violenta, né? O pessoal de ADM de Pontares participou. Falou muito sobre isso, né? Comportamento, a postura, né? Gestual. Então, um livro, né? Que o corpo fala, né? Quem já viu sabe aí. Então, fique tranquilo, né? Ou pelo menos transpareça, tranquilidade e paz. Joia. Esses são os critérios. Mas, para você não tirar 0, ficar sem nota, ó, sem nota, e aí, ó, sujeito à reprovação. Vai acontecer em quais casos, professor? Quando você não comparece e apresenta um atestado ou nem apresenta atestado. Quando você apresenta, mas não obedece o tempo de 8 minutos, apresenta em 7, em 6,
em 5, em 4, em 3, em 2, em 1. Tudo isso daqui, ó, não atendeu ao tempo mínimo. Quando você foge do tema, o seu trabalho é sobre auditoria, por que você está falando sobre perícia contábil? Né? Não vai fugir do tema. Ou quando acontece plágio. Aonde que o examinador, né, vai identificar o plágio? Aquele documento que você enviou para ele. Você vai enviar lá um PDFzinho para ele, não vai? Então, é nesse PDF aqui que ele consegue detectar o plágio. Tem professores que são muito bons. Ele consegue detectar o plágio quando você entrega o impresso. Né? Aqui, ó, o impresso encadernado é desse jeitinho aqui, ó. Gente, eu sou um ótimo desenhista, né? Estou desperdiçado, olha. Aí tem uma capinha aqui transparente na primeira página, depois tem lá o trabalho, uma página preta lá no final, né? Aí ele consegue perceber dentro do seu trabalho o plágio. Olha que professor top. Normalmente são cursos mais específicos, né? Onde o professor também é pesquisador, lê bastante, então ele consegue. Mas a maioria vai testar o seu PDF lá no Copy Spider. Por isso que a gente vai ajudar a Maria Clara aí. Agora, aquele que você depositou lá na atividade de defesa, aquele é para o seu coordenador, tá? Ele só está depositado lá para que ele consiga lançar a sua nota. Mas o que você vai enviar pelo e-mail para os professores, tem que tomar muito cuidado, porque é nesse aí que eles vão trabalhar a ferramenta do CopySpy. Então, não fez nenhuma dessas, você já está com grande chance de aprovação, né? Fez alguma dessas daqui, infelizmente, o seu coordenador vai decidir se você reprova e faz semestre que vem novamente. Agora, dicas. Vou só dar um pulinho no Teams aqui para ver se vocês estão aqui ainda, né? Estão, muito bem. Ver se alguém faz alguma pergunta aqui no Teams. No chat, né? Vou tomar uma água aqui, falando igual por na chuva. Tá tudo certo, sem dúvidas. Daqui a pouco eu abro para vocês aí também, quem quiser falar, tá bom? Então, algumas dicas, ó. Assista outras apresentações. Olha que interessante. Quando eu publicar lá no grupo as bancas, todo mundo vai saber o dia e horário da banca de outros alunos. Porque não é público. Ah, eu não queria que ninguém soubesse quem eu era. Não tem jeito, gente. É a banca pública. Então, você pode ir lá num dia anterior ao seu e assistir uma banca qualquer aluno, né? Algum tema que você se interessou, que tenha familiaridade, né? Ou pode assistir também no Google. O que eles falam, vocês agora que são mais jovens do que eu, dá um Google aí, dá um Google lá, assiste uma apresentação de TCC, só para você ver como é que funciona e tal, pode também, tá bom? Administre o seu tempo. Então, aqui, ok? Né? Administre o seu tempo. Aí é a questão da apresentação, né, gente? Se você sabe que tem que falar no mínimo 8 minutos, um tempo ideal de 10, e que não pode ultrapassar 15, o que você tem que fazer? Treinar, testar. Os meus alunos em sala, para quem eu estou dando aula, eu fiz com eles em sala. Então, separei um minutinho da minha aula, deixei 1, 2, 3 apresentarem um artigo, alguma outra coisa que a gente estava trabalhando, né? E coloquei apontamentos para eles. ADM eu consegui fazer isso, contábeis, a gente, né, conversa bastante sobre isso também. E aí você vai conseguir identificar o seu tempo. Mas o que eu falo com vocês é que cada slide, você normalmente gasta 1 minuto. Aí é como experiência mesmo de ensino, né? Quando eu monto um slide aqui para vocês em aula, eu programo que aquele slide ali, eu vou falar de 1 minuto a 1 minuto e meio sobre ele. Mas como vocês não são professores, né? Então é bem provável que vocês falem 1 minuto sobre aquele slide. É o tempo de você bater o olho, ler alguma coisa que está lá, lembrar do que aconteceu no seu trabalho e falar. Esse tempo é em torno de 1 minuto. Então, se você tiver 8 a 15 slides, você não entende que você falaria de 8 a 15 minutos? Então, é só para vocês terem essa dica aí, tá bom? Faça um bom roteiro. Você já tem lá o roteiro que eu te dei do modelo padronizado.
Mas você pode também montar ali um roteirinho na sua cabeça, né? Para você expor a ideia com mais tranquilidade. Algumas pessoas que me procuraram com dificuldade, né, em montar o slide, eu dei a dica de fazer em tópicos. Montar o slide em tópicos. Como assim? Tem lá, introdução, cria 2 tópicos. Objetivo, já são, né, os tópicos do objetivo. Metodologia, também pode criar uns 2 tópicos. Um com a revisão de literatura, o outro falando onde você fez as pesquisas, né? Desenvolvimento, traga uma citação e uns 2 ou 3 tópicos. Ou do desenvolvimento de outro capítulo, né? Mais uma citação, 2 ou 3 tópicos. Conclusão, uns 3 ou 4 tópicos. É importante falar que o seu TCC respondeu, né, a pergunta de pesquisa, que o seu TCC respondeu os objetivos, né, cumpriu os objetivos propostos, e as referências que você vai utilizar. Referência, muita gente está confundindo com as referências do TCC digitado lá, escrito. Não é. Referência é só aquilo que você utilizou no slide. Então, qualquer citação que esteja no slide vai estar na referência. Se você não colocou citação nenhuma, o que você vai colocar na referência? Só as normas da BNT, né? Se você tiver utilizado. Mas coloque citações, porque a citação vai embasar o seu trabalho, vai trazer credibilidade para o seu trabalho, né? Então, coloque uma citação a cada desenvolvimento. Vai ficar bacana. Você vai ter ali 2, 3 referências para colocar lá no final, tá bom? As referências no final vai te ajudar caso você perceba que não alcançou os 8 minutos e já chegou no final. Imagina, você clicou lá, apareceu no telão, considerações finais. E o professor não levantou a mão ainda dos 8 minutos. Olha o desespero. Aí você vai apresentar com calma a conclusão. Se ainda não levantou a mão, você vai ler as referências e fala coisas daquele autor. Por exemplo, uma das minhas referências foi aqui o Tiago Leal de Carvalho, né, do artigo dele eu pude tirar muitas coisas importantes para o slide, né? A citação que eu apresentei ali, o ano que ele escreveu foi 2022, então é um trabalho recente, e vai falando. Tem certeza que vai dar o tempo que você precisa e o professor vai levantar a mão, tá bom? Seja objetivo. Você não deve colocar muitos textos. Porque o textão no slide vai te deixar nervoso, você vai ter que ler aquele textão, imagina. Ler igual aquele cara da Praça Nossa, né? E fala as coisas que a gente não entende. Então, muito texto é difícil. Ah, professor, mas o meu trabalho não tem jeito e tal. Tudo bem. Vai de cada um. Mas muito texto no slide vai te deixar nervoso e você vai querer ler correndo aquilo ali. O ideal é que eles contenham mais fluxogramas, palavras-chave, imagens que você utilizou no TCC físico lá, né? Frases curtas, que são os tópicos, né? E os seus slides devem ser apenas uma guia para você apresentar. Você não vai ter que ler tudo que está lá, né? Coloca lá com tópicos que vai ser uma guia, vai te levar a raciocinar, lembrar do seu trabalho. Por isso que eu falo que é importante você ler o seu trabalho várias vezes. Você já criou o PDF do seu trabalho? Está prontinho para imprimir? Dá uma lida nele 2 vezes. Vê se você identifica mais alguma coisa que possa ser mudada. E você vai acabar se familiarizando com o tema novamente, relembrando, né? Como é que foi a organização que você fez. Porque nada, você está há 1 ano trabalhando em cima desse trabalho, né? Teve o projeto do TCC1 e agora o desenvolvimento do TCC2. O que mais? São 8 dicas. 5. Adote uma boa postura. Não permaneça com o braço cruzado. Imagina apresentar com o braço cruzado? Os homens aí, ó, não fica com a mão no bolso o tempo todo. Lembre-se que os seus braços devem acompanhar o seu raciocínio, mas não de maneira exagerada, né? Não é para ficar gesticulando igual doido lá pulando, né? Portanto, é essencial você manter uma postura adequada. É até um item de avaliação, tá bom? Mostre que você tem domínio do assunto, expondo, né, através de uma boa postura, o seu trabalho.
Depois, é ensaiar, né? Já falamos desse aqui, né? Testar, ensaiar, treinar, e você vai se sentir seguro. Eu só já treinei várias vezes, está dando 20 minutos. O que está errado? A quantidade de slides. Se você está extrapolando os 15 minutos, tem muito slide. Você vai ter que reduzir aí ou a quantidade ou o texto que está escrito nele. É isso aí que está te levando a falar muito, né? Professor, já testei várias vezes, só consigo falar em 5 minutos. Acrescenta mais slides. Acrescenta mais tópicos. É assim que funciona, tanto para você quanto para mim, quando estou dando aula, né? Daí eu trabalho várias vezes. Ó, tem um videozinho bacana do Alexandre, né? Tem o sobrenome dele. Ele fala o seguinte: se a gente pudesse, né? Se a gente tivesse essa consciência, a gente leria livros mais de uma vez, assistiria filmes mais de uma vez. Por quê? Porque você vai ver coisas diferentes. Seus olhos, a sua mente vai abrir para outras coisas. Então, ler o seu trabalho várias vezes vai dar para você essa expertise, vai dominar mais o assunto, vai focar, né, em alguma área que você não tinha focado. Tá, vou falar isso aqui na apresentação, isso aqui é bacana, não tinha pensado nisso. Vou levar essa citação para o meu slide, né? E você pode encontrar várias coisas ao simular a sua apresentação. E peça a opinião dos seus pares aí, ó, seus amigos, seus familiares, seus professores de curso, né? Tira a última semana aí, antes das provas. Professor, me dá uma força aqui, eu estou querendo treinar aqui, eu posso ficar depois da aula com o senhor, eu vou só explicar rapidinho aqui, o senhor me dá uma avaliação? Claro, pode. Eu fiz isso com os meus alunos, tá bom? Eles vão te dar dica valiosa sobre como melhorar a sua oratória, falar, né? E como melhorar a sua postura também. 7. Escolha a roupa certa. Isso aqui também é importante, gente. Quando eu trabalhava muito com a Luana, era eu e a Luana que fazíamos, né, esse momento aqui com vocês. E eu falava com os homens e ela com as mulheres, né? Mas aqui eu acho que dá para a gente trabalhar sem nenhum problema. Vou ler aqui para vocês o que a gente escreveu na época. O TCC é uma atividade formal. Aí você já pensa na roupa, né? Eu estou com uma roupa formal. O que é uma roupa formal, né? Por isso é importante que você use roupas adequadas para a ocasião. Por exemplo, se eu estou indo para uma apresentação formal, ir de bermuda, ir de chinelo, ir de boné, você entende que é informal? Então, formal seria uma calça, um sapato, tênis, uma blusa, evitar que tenha ali, né, a roupa do seu serviço, aquele emblema do seu serviço. Ah, mas eu vim correndo, um terninho por cima, um blazer por cima, então, do seu uniforme de trabalho, né? Assim, os avaliadores terão uma boa impressão de você. Ah, quer dizer que eles só vão aprovar quem tiver bonito? Não, não tem nada a ver com isso, não, tá? Tem a ver com você se colocar ali de forma formal. Você se preparou para estar ali. Você separou uma roupa adequada para a apresentação, tá bom? Opte por roupas em tons sombrios. Desculpa, sombrios não. Risca isso aí. Sóbrios. Ou seja, não chamar atenção demais. Uma roupa muito colorida, né? Cuidado com isso. Porque você vai chamar mais atenção para você do que para o seu trabalho. No caso dos homens, aconselhava o uso de terno? Pode. Terno, ou só um blazer, ou uma blusa de botão de manga comprida. Fique à vontade, tá bom? Ou uma blusa acompanhada de uma calça jeans e tal, sem nenhum problema. As mulheres, uma blusa social, uma calça também, não pode ser calça jeans, calça preta. E se optar por um vestido ou uma saia, é recomendável que esteja na altura ou abaixo do joelho. Aí são dicas da Luana, tá? Eu não entendo nada disso. Também evite blusas decotadas. Além disso, não deve utilizar maquiagem muito carregada, acessórios muito extravagantes, um brinco que vai até no seu ombro, por exemplo, um cordão, né, que enche ali até a sua cintura. Evitar, porque isso vai chamar atenção. E a gente quer que você chame atenção para o seu trabalho, para a sua apresentação. Tá bom? Perfume também, cuidado, né? Muito perfume. Aí o examinador tem alergia, começa a espirrar e tossir, já pensou o caos? Então, cuidado. Caldo de cana e canja, que eles falam, né? É bom para todo mundo. Então, pense que o TCC é uma apresentação formal. Aonde você vai vestido formalmente? Você vai vestido formalmente num casamento, vai vestido formalmente num aniversário de 15 anos, na igreja. Tem vários momentos na sua vida que você se veste
Normalmente. Então, seria essa a alusão para você fazer. E, por último, e não menos importante, é a nossa dica aí da banca examinadora, né? Assim que você terminar de apresentar, os examinadores têm o direito de fazer algumas considerações e perguntas. Não fique chateado com isso. Não leve para o coração. Eles estão sendo preparados para isso. A gente fala com eles que tem que fazer isso. Ele vai te perguntar coisas sobre o seu trabalho, tá? Só sobre o que você apresentou no TCC. Então, é hora de manter a calma, mostrar mais uma vez que você merece a aprovação e responder as perguntas de forma objetiva. Mas e se eu não souber? Não tem problema. Você fala assim, professor, a minha pesquisa não aprofundou nessa temática que o senhor perguntou. Eu poderia fazer uma outra pergunta que eu possa responder? Ele vai reformular a pergunta e te fazer sem nenhum problema. Tá bom? Normalmente, algumas perguntas, ó, umas dicas aqui, ó. Uma perguntinha que ele sempre faz é: quando foi que você decidiu por esse tema? Então, foi em alguma disciplina que você passou, ou foi algum semestre ali que você percebeu, né? Que seria um tema interessante. Quando foi? Deu start para você falar sobre esse tema. Outra perguntinha que ele pode fazer: você teve dificuldade em encontrar conteúdo para trabalhar esse tema? Ou foi tranquilo durante a pesquisa? O que ele vai te fazer essa pergunta? Para saber se você realmente fez o trabalho. Se você fez, você vai conseguir falar com ele onde foi que você pesquisou, se encontrou muito material, se não tinha muito material, e você teve que se desdobrar ali, né? Pesquisando na biblioteca física, biblioteca virtual, ou acadêmico. Isso aí são estratégias para ele te pegar, caso você tenha comprado o seu TCC. Mas aqui, quem está aqui ao vivo e quem está assistindo, não comprou o TCC, não é isso? Fez direitinho. Outra pergunta. Dependendo do tema, ele pode falar assim, olha que você pesquisou sobre isso. Se você tivesse nessa posição, o que você faria a respeito de tal e tal coisa? Ele vai criar uma situação e te colocar lá dentro. Exemplo, se você falou sobre gestão de pessoas e alta rotatividade, que é o nosso turnover, né? Ele pode falar assim, beleza, então já que você pesquisou, trouxe para a gente, se você fosse um gestor da área de recursos humanos, como é que você enfrentaria essa alta rotatividade? Então, ele te coloca numa situação onde o seu TCC trouxe as respostas. O que ele está querendo fazer? Saber se você fez realmente o TCC. Se você fez, você vai responder basicamente o que já está lá, né? Eu faria isso, faria aquilo, eu faria aquilo outro, que são coisas que estão no seu trabalho. Tá joia? Então, aqui umas 3 perguntinhas aí de dica para vocês, que normalmente sempre aparece lá no trabalho. Outra pergunta que ele pode fazer é alguma coisa que está no seu trabalho físico, por exemplo, um quadro, um organograma, um fluxograma, né, alguma imagem que você não levou para o slide. Ele pode falar assim: olha, o seu trabalho tem uma imagem, um quadro, um resumo aqui muito bacana que não está no seu slide. Fala para a gente sobre ele aqui, porque eu achei que deveria estar no seu slide. Aí você vai pegar o seu trabalho. Eu falo sempre que quem quiser imprimir uma via a mais para você mesmo, é interessante. Você pode, na hora lá, né? Qual página para a gente ler? Página 3, você vai lá, joia, esse quadro aí trouxe isso, aquilo, aquilo, tá bom? Se acontecer isso também, fique tranquilo para poder pegar o físico e olhar ali a página que ele está falando. E uma última, estou aqui com a quarta, né? Uma última perguntinha também que pode fazer é sobre as referências, né? Ele pode falar assim, eu achei muito poucas referências, aí você fala que teve dificuldade de encontrar, ou ele pode falar assim, eu achei muito longe as referências, muito antiga. Aí você explica que o tema precisava de algumas referências mais antigas. Então, para toda pergunta tem saída. Ou ele pode falar o seguinte: eu encontrei referência aqui que não está no seu texto. Aí quer dizer que você esqueceu de tirar, né? Você foi colocando um monte de referência, depois esqueceu o que não tinha no seu texto. Aí você fala assim: foi um equívoco mesmo. Eu acrescentei essa referência aí lá no início e acabou que depois eu tirei a citação do meu texto, não tirei a referência. Peço desculpas à banca aí, tá bom? É coisa que pode acontecer. É raro, mas acontece muito. Outra coisa é aquele tempo. Você colocou lá na metodologia que ia utilizar artigos até 10 anos. E lá na sua referência tem um artigo de 35 anos. Ele com certeza vai detectar e vai te perguntar. E você vai responder novamente. Olha, eu esqueci de alterar
o tempo mínimo aí dos meus artigos, né? Eu até pedi o tutor para alterar de 10 para 35 e acabei esquecendo de fazê-lo. Peço desculpas à banca aí com relação a isso, tá bom? Sempre de forma bem objetiva, bem tranquila, comportamental aí, né? Sem exagerar, sem ficar com raiva. Também é importante não discutir com a banca, caso receba alguma crítica que não lhe agrade, pode acontecer, bem provável, né? Procure justificar com as suas ações, mas não tente prolongar o assunto, ficar ali batendo boca, né? A tentativa de convencer não é essa a intenção, tá? Se você está certo ou não. Não é para isso, tá? Você não está num debate, você está numa apresentação. Ok? E aí eu trouxe um exemplozinho meu aqui para vocês, e eu vou fazer assim que vocês Tiago, tiverem as dúvidas aí. Podem falar agora é com vocês. Fala, Paulo. é que só uma dúvida. É que você comentou aí, lá no slide 4, sobre a questão de colocar imagens na apresentação. Sim, Se no meu TCC artigo lá não tiver inserido uma imagem, eu posso inserir uma imagem nos slides para fazer a apresentação? isso. As pessoas me perguntaram isso também, eu respondi da seguinte forma. Se for importante para a sua defesa, pode. Agora, se você colocar lá só para encher linguiça, só para ocupar espaço, aí melhor evitar. Mas se for uma coisa que você vai falar sobre ela, importante aí para a apresentação, pode colocar sem problema, tá bom? Lembrar de Tá. colocar a fonte, tá? Colocar a fonte lá de onde você tirou aquela imagem. Ah, entendi. E outra pergunta que eu queria fazer também sobre a questão de levar as duas cópias do artigo impresso para entregar para os dois examinadores. Sim, Eu posso entregar essas duas cópias para o meu coordenador do curso ou somente o seu é entregar no qual? dia da apresentação? O seu curso é O qual? engenharia elétrica. Ah, tá. O William pediu para levar no dia. Ah, então leva as duas cópias impressas no dia da apresentação. Tá, ok, Isso, obrigado, hein? tá bom? Aí você vai enviar pelo e-mail para os professores quando a gente soltar as bancas, tá? Lá vai ter o e-mail deles. Tá, ok, Esse mesmo obrigado. arquivo que você imprimiu, né? Você vai mandar para eles em PDF. Mais alguém, galera? Vou, Paulo, aí? Agora é a hora. Deixa eu ver aqui pelo chat se teve alguém. Tiago, Oi, Cris. É, eu sou do curso de farmácia. Para nós, a gente tem que enviar as cópias para os professores até o dia 20, tem que deixar no SA, é isso mesmo? Isso, farmácia com Rondinelli, né? Lá no SA vai ter uma caixa, uma lista, e você vai deixar lá até o dia 20. Tá ok. Essa questão que você começou a mostrar aí agora é sobre a capa? Ou não precisa ter capa? Não, não precisa ter capa, não. Ah, tá. Do jeito então que eu mandei de PDF, eu posso imprimir. Isso. Quando a pessoa lá for encadernar para você na papelaria, ele vai colocar uma capa transparente na primeira página ali, né? E vai colocar o aramezinho preto, né? Depois eu acho Ah, aqui uma foto para vocês, colocar aqui na tela, de uma encadernada. só isso mesmo. Depois eu vou colocar no grupo também, cada curso, o que o coordenador pediu para ser feito, tal, pode ficar tranquilo também quanto a isso. Tá ok, obrigada. Tá? Mais alguém, pessoal? Coloquei aqui, assim, encadernados. É uma encadernação simples. Aqui, esse aqui. Estou falando esse aqui, mas não tá mostrando para vocês aí, não. Peraí. Esse aqui da gráfica critério, aqui, ó. Só um exemplo, né, gente? Nem existe essa gráfica enroladada, né? Tá vendo aqui, ó? Esse da direita aqui, tá bom? Aí tem essa primeira página, ele é uma folha, de plástico mesmo, um acrílico, né? Já tem lá esse modelo, encadernação simples mesmo. E aí vai colocar esse aramezinho aqui. E a última página, se não me engano, é o mesmo plástico que está na frente, só que preto. Beleza? Voltando, então, a gente fazer aqui uma simulação, um exemplo, né, que eu fiz aqui para vocês, como eu apresentaria, né? Então, aqui, ó, uma defesa fictícia, tá, gente? Vou marcar o tempo aqui, mas como eu vou apresentar falando, assim, mostrando, talvez não vai nem vai ultrapassar o tempo, né? Mas só para você ter uma noção, ó, aqui no meu relógio são 10 para as 4. Então, defesa fictícia do trabalho de conclusão de curso, da faculdade Anhanguera, né?
Valadares 23.2. O meu tema foi a importância e benefícios da auditoria interna para a gestão das organizações. É um tema que eu gostei muito quando eu tive a disciplina de auditoria com o professor Tiago Leal de Carvalho, e na época, né, a gente comentou bastante sobre esse tema, e quando saiu o TCC1, eu vi que tinha esse tema lá no meu manual de macrotemas. Então, eu escolhi, era uma coisa que eu já gostava, né? E foi fácil para eu poder trabalhar depois o desenvolvimento do texto. Então, o autor sou eu mesmo, e a orientadora minha foi a professora Luana. A auditoria interna, ela é realizada pelos profissionais da própria organização. Tem como objetivo principal prover a quantidade dos controles internos da empresa, de modo que os mesmos se tornem aptos a contribuir para a tomada de decisão. Então, quando eu falo em auditoria interna, estou falando de uma coisa que a própria empresa pode e deve fazer. A empresa que tem auditoria interna atuante, ela vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva, né, com maior objetividade, pautada em normas e critérios próprios que a auditoria vai controlar. Então, a gente está falando aí em trazer mais credibilidade para a empresa frente à sociedade, né? Uma empresa que se auto-audita, ela traz para a sociedade uma confiabilidade muito maior. Quando eu me propus a pesquisar sobre isso, uma pergunta que se deu, né, ao programa de pesquisa foi: qual a importância e benefícios da auditoria interna para a gestão das organizações? Quando eu pensei nisso, junto com o meu tutor online, eu queria demonstrar, né, quais as vantagens em se ter a auditoria interna nas organizações. Enquanto gestor, né, eu pensei que, trazendo essa importância, trazendo esses benefícios, as empresas procurariam colocar em prática uma auditoria interna dentro da sua própria empresa. Então, isso fomenta conhecimento para a sociedade, para a comunidade acadêmica como um todo. Os objetivos que eu tracei lá no meu projeto foram um objetivo geral, né, que a gente chama de uma meta, um objetivo macro, que foi identificar a importância e os benefícios dessa auditoria interna para a gestão das organizações. Eu em diálogo com o meu programa de pesquisa. Eu busquei identificar, né? Eu tinha verbos no infinitivo para trabalhar os meus objetivos. Então, esse era um objetivo macro geral. Como específico, eu tinha o objetivo de conceituar a auditoria, para quem não conhece, não sabe do que se trata, né? Conceituar a auditoria interna era um dos objetivos. Apresentar os métodos e os instrumentos que ela utiliza para a realização, também era um objetivo meu. E apontar os benefícios da auditoria interna para a gestão das organizações. Então, eu tinha esses 3 objetivos específicos que iriam me ajudar a apresentar ali o objetivo geral de identificar a importância e benefícios da auditoria interna. Se escutar algum barulho aí, banca da minha madeira, é o meu filho, né? Que está ali gritando no videogame. Não se preocupe quanto a isso aí, tá bom? Vocês podem tirar o pontinho meu, mas vamos seguir. Metodologia. A metodologia que eu utilizei foi a metodologia própria aí da Anguera, que é a revisão bibliográfica de literatura. A gente chama de revisão literária, né? Eu só poderia utilizar esse tipo de metodologia. Então, no meu trabalho, não teve estudo de campo, meu trabalho não teve nada quantitativo também, de pesquisa. Eu não fui, né, apresentar questionários. Eu fiz realmente uma revisão bibliográfica de literatura. E eu pesquisei em livros da biblioteca presencial da faculdade, eu pesquisei em sites, né, tanto biblioteca virtual da Anguera, quanto no Google Acadêmico, nas revistas acadêmicas do meu curso, né, de contabilidade, e também estipulei um prazo que era dos últimos 10 anos. Então, eu pesquisei só aquilo que tinha de 2013 até 2023 para a minha pesquisa. Para viabilizar a realização das pesquisas, né, e buscar a busca das fontes, eu utilizei as seguintes palavras-chave. Então, quando eu pesquisei, eu usei como palavra-chave a palavra auditoria, eu usei auditoria interna, que era o foco da minha pesquisa, e usei também controle interno, que muitas vezes se confunde, né, auditoria interna com controle interno. Então, eu queria também trazer essa abordagem na pesquisa. Então, basicamente,
a minha metodologia de pesquisa foi essa. Vamos ao meu desenvolvimento. Como é que eu desenvolvi o meu trabalho, né? Os controles contábeis são norteados por princípios fundamentais. Na contabilidade, a gente tem alguns princípios, né? Como o princípio da entidade, da prudência, da competência, do registro pelo valor original, entre outros importantes na contabilidade. A auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações que são apresentados nas demonstrações contábeis, podendo ser elas balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, a nossa DRM, fluxo de caixa, a demonstração DFC, né? Entre outras demonstrações importantes que trazem, né, a auditoria vai prover, aí, identificar e apresentar em nota explicativa qualquer informação importante a respeito disso. Eu trouxe uma citação do Franco e do Marra, lá de 2001. O processo de auditoria é composto por documentos, registros, livros, inspeções, obtenção de informações e confirmações de caráter interno e externo, associando-se ao controle de patrimônio e buscando a mensuração acerca da exatidão das demonstrações contábeis e de registro. Então, eu quis trazer essa citação porque ela está no meu texto, né? É um processo de auditoria que mostra o que vai estar junto, qual a composição desse processo. E, por isso, a gente identifica aqui, né, que vai ter documentos a serem pesquisados, registros a serem pesquisados, livros, inspeções que já ocorreram, né? Tudo isso para que eu tivesse todo o embasamento para poder fazer a minha auditoria interna. Além disso, também do Franco e do Marco, eu trouxe outra citação que está no meu trabalho, que fala sobre as ferramentas principais utilizadas no processo de auditoria. São elas a confirmação externa, a inspeção física, a mensuração numérica dos itens físicos, o exame ou a obtenção de comprovantes que apresentem autenticidade, a revisão detalhada de critérios de avaliação e, por fim, a análise da sua conformidade aos princípios da contabilidade. Então, um tema que eu tratei no meu TCC, muito importante, onde ele falava dessas principais ferramentas, né? Os principais instrumentos para que eu tivesse uma auditoria interna eficaz. E aí é importante, né, a gente perceber que quando a auditoria interna é eficaz, é assertiva, uma confirmação externa vem da auditoria externa, né? Alguém de fora que vai validar aquilo ali e falar assim, não, a auditoria que vocês estão fazendo está perfeita, né? A inspeção física, né, com a mensuração numérica de itens, é a própria contabilização daquilo que eu tenho, né, em estoque, ou de material, móveis e utensílios. Seria o que a gente faz ali ao final do ano, né, para poder analisar. Uma comissão aí, interna, permanente, por exemplo, pode fazer todo final de ano essa contagem física dos elementos de inventário. O exame de obtenção de comprovantes autenticados, né, também é importante, para saber que não foi tirado de um documento, ou que não foi colocado em um documento sem autenticidade, né, sem a validade. Revisar também, né, os critérios de avaliação, para ver se está sendo os melhores critérios, se tem algum critério novo aí que surgiu no mercado que eu possa utilizar. E também verificar se eu estou atendendo aos princípios que a gente falou, né, da contabilidade, como entidade, o patrimônio do proprietário não é o patrimônio da empresa, né, cada um está separado. Dita competência, onde eu analiso o período daquela despesa e não o dia que ela está vencendo, ou o período daquela receita, não o dia que eu estou recebendo. A prudência, eu escolho valores menores para o meu ativo e maiores para o meu passivo, estou trabalhando na prudência, né? Quando eu registro tudo com valor original, em moeda corrente, né, em real aqui no Brasil, converter, né, quando tem alguma coisa em dólar. A continuidade, quando eu vejo que a empresa está apresentando em seu balanço o passivo não circulante. Ela vai continuar trabalhando, né, por mais anos nessa continuidade. E também a oportunidade, quando eu lanço tudo no tempo correto e de forma correta. As etapas da auditoria interna podem ser agrupadas em 3 macroetapas. São elas o planejamento, o serviço de campo e o acompanhamento.
A auditoria interna, 3 macroetapas. Ela pode ter o planejamento, que é onde eu vou distribuir tudo que será feito, né, pela auditoria, o serviço de campo, quando ela vai atuar em cada setor, e depois ainda um monitoramento, que a gente chama de acompanhamento, né, para ver se está sendo bem executado. E o meu último desenvolvimento trouxe aqui uma citação do Dias, em 2010, que a auditoria representou um importante meio para proporcionar subsídios e tomada de decisão pelas organizações. Então, ela vai chancelar, né, a tomada de decisão. E as principais vantagens da auditoria, trazida ali por Dias, são a efetiva fiscalização da eficiência dos controles, a garantia de maior correção desses registros, a opinião, a emissão de opinião, né, acerca da adequação dos demonstrativos contábeis, a redução das possibilidades de ocorrência do desvio de ativo e da realização de pagamentos indevidos. Então, tudo isso serão os benefícios que eu me propus a apresentar lá no meu objetivo geral. Então, as principais vantagens da auditoria são apresentadas por Dias e responde ao meu problema de pesquisa. Concluindo o meu trabalho, ela se relaciona ao controle interno das entidades. Então, o controle interno a auditoria é uma das coisas que eu posso fazer para ter um bom controle interno. Tem outras coisas que eu posso fazer. A auditoria interna é uma delas. Verifica a falta de cumprimento de obrigações acessórias, de fraudes analisadas, né? Atuando com segurança e transparência. Possui caráter preventivo, né? A auditoria não é para buscar um culpado, né? É mais para ter uma prevenção. E também acrescenta valor à empresa, que vai dar credibilidade para a sociedade, confiança para a organização e, por fim, ela vai subsidiar a tomada de decisão pelas organizações, indicando o cumprimento das obrigações fiscais, proteção do crédito, de terceiro e também de danos ao patrimônio. Então, basicamente, a minha pesquisa respondeu os objetivos que eu me propus, respondeu o meu problema de pesquisa. Eu encontrei bastante coisa, né, na literatura, seja ela física ou virtual, que embasou o meu trabalho que eu trouxe para vocês, apresentando neste dia. Então, como referência nesse slide, eu citei o Dias e citei também o Franco e o Marra. Obrigado e aguardo agora a explanação de vocês. Em Brasília, 16h03. Então, gastei 13 minutos. Então, basicamente, aqui você viu um exemplo de apresentação. Mas tem um erro. Alguém percebeu qual o erro que eu cometi aqui? Ninguém percebeu? Vocês dariam nota de 0 a 10 qual? 0, 1, 2, 10. Como isso aqui já estava montado há mais tempo, as citações estão com data antiga, olha. E lembra que lá no primeiro eu falei que era dos últimos 10 anos? Então, não poderia ter nenhuma delas se fosse hoje, né? Mas quando eu montei isso daqui, eu não tinha tentado, né? Eu montei para outras. Eu já estou na unidade desde 2015. Então, 2010, 2001 ali, realmente eram os últimos 10 anos, mas não de agora, né? Mas no de vocês não vão correr, não vão fazer esse risco. Eu vou até alterar aqui, para não ter problema no ano que vem. Metodologia, eu vou colocar os últimos 20 anos, que não tem problema. Voltando agora ao Teams. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui. O Lauro acho que está digitando aí. Se o meu time está falando com vocês, tinha mais alguma outra. Ferramenta. Tem só mais um slide aqui. É um slide realmente só para encerrar, tá, gente? Ele fala assim, ó, quando pensar em desistir, lembre-se por que você começou. Né? Nós temos aí vários cursos e cada um tem a sua história, né? Por que você começou a fazer esse curso? Você se encontrou, né, no meio dele? Os primeiros períodos foram difíceis, depois você engrenou, e agora o final está sendo difícil novamente. Mas quando você pensar em desistir, lembre-se que você começou, e todos têm uma ótima sorte ali na apresentação, né? Uma boa apresentação, além de sorte, uma boa apresentação, porque eu sei que vocês vão fazer
da melhor forma possível, né? Vão se esmerar para entregar um bom trabalho aos seus examinadores. Valeu? Ao lado estava só agradecendo. Valeu, Lauro. Tranquilo. Então é isso, pessoal. Desculpa tomar muito tempo de vocês, quase 2 horas, né? 1h30, 1h40. Mas é importante ter esse momento, porque fica gravado. Você pode ir lá e clicar só no tempo que você quer. Eu quero ver um negócio que ele falou aqui em 30 minutos. Você clica lá, assistiu, deu pause, anotou, volta lá, volta cá. Eu acho que fica mais fácil assim. E a gente fazer talvez um momento presencial com 5, 10 pessoas, em meio a 200 alunos que vão apresentar os seus TCCs. Então é isso, a gente se comunica pelo grupo. Qualquer dúvida que quiser tirar, pode mandar para o privado, se ficar com vergonha de falar aqui, né? Eu vou estar atento aqui ainda mais uma meia horinha. Até 16h30, eu vou continuar atendendo aqui pelo WhatsApp também, tá bom? Grande abraço, encerrando a gravação. Valeu.